Gami Manequena! Saudações, crianças! Sejam todas bem-vindas ao nosso primeiro vídeo de contação de histórias de 2022. E aí, vocês ficaram ansiosas por esse vídeo, pelo primeiro de 2022? Ah, eu também fiquei! Com a história escrita pela nossa queridíssima contadora de histórias, Mafuane Oliveira. A Mafuane Oliveira, gente, é uma belíssima contadora de histórias, muito talentosa. Vocês precisam conhecer o canal dela. Eu vou deixar tudo direitinho aqui. Vocês pedem para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó, para o tio, para a titia, para a madrinha, para o padrinho apresentar para vocês, tá bom? E aqui, no canal da Tia Nini, a Mafuane já veio contar histórias pra gente ao vivo. Foi muito legal. Alguém aí já assistiu? Me conta, tá? Nos comentários. Então, sem mais delongas e conversas e blá blá blá, vamos à história. O primeiro livro escrito por Mafuane Oliveira, que se chama Mesma Nova História. Vocês estão ansiosos para conhecer o que diz a história da Mafuane? Pois então, começa assim. Num lugar muito distante, que poderia ser aqui, e no tempo tão incerto que poderia ser agora, existiu uma senhora muito animada que contava causos, cantava, dançava, pintava e bordava. Alguém tem uma senhora assim aí na sua casa? Ela morava sozinha e as vozes do rádio lhe faziam companhia. Até que, com o passar do tempo, ela começou a perder a memória. Pois é. Ela não se lembrava do dia anterior, do gesto anterior, da palavra anterior. Esqueceu-se de ir ao mercado, apagar a luz, ligar o rádio, tomar banho, fazer comida. Vixe, que tristeza! Até o ponto do bordado, ela esqueceu, assim como o nome dos bisnetos, dos netos e dos filhos. Só não esquecia de uma coisa, uma história. A história de que ela foi casada com um almirante e que teve 20 filhos. Dizia que os girassóis lhe traziam enorme alegria e dia após dia contava a mesma história e seus mesmos detalhes. Era preciso que alguém cuidasse dela, pois, esquecida de quase tudo, já não distinguia muito bem os objetos. Dava-lhes outros nomes e começou a achar que a água do vaso sanitário era encantada. Pois é. Também tinha ímpetos de pular a janela dizendo que do lado de lá havia muita vida. Ninguém mais tinha paciência de conviver com ela e de ouvir a mesma história várias vezes, nem de se atentar para que ela não mexesse na água do vaso sanitário. Vicente, então, foi convocado para fazer companhia a essa senhora. Vicente era seu neto e chamaria a vizinhança caso precisasse. Não havia escolha. No primeiro dia com o garoto, a avó falava e não recebia resposta. Até que ela o provocou. Como se chama? O gato comeu sua língua? Meio irritado, então, Vicente respondeu. Você fala assim, que voz bonita. E se você fala, você ouve. Vou te contar uma história. Lá vem ela. E contava dia após dia a mesma história. Enquanto narrava, dirigia-se ao banheiro. Vó, não vá mexer na água do vaso sanitário, viu? É suja. De imediato ela parou e ficou pensativa, virou a cabeça na direção do menino, olhou bem e disse: Vó? Mas eu não sou sua avó. Te conheci agora. Para não estender o assunto, então o menino preferiu responder: é verdade, eu devo estar louco. De qualquer forma, não vá mexer na água.
Os dias passavam e ela contava para Vicente a mesma história, mas ele ficava entretido no celular e mal escutava. Até o dia em que tentou impedi-la de mexer na água do vaso sanitário e pluf! O celular dele caiu lá dentro, no vaso sanitário. Ele ficou desesperado, muito desesperado. E agora, Vicente? Tentou salvar o seu celular, mas não teve jeito. Entediado, então, sem os seus jogos eletrônicos no celular, o menino foi buscar algo para se distrair e não ter que dar ouvidos àquela história repetitiva da sua vovó. Encontrou no armário alguns brinquedos esquecidos e tirou de lá um velho caminhão de madeira. Que caminhão bonito você tem, menino? Faz lembrar uma história. Vou contar. E começava. Só que agora, gente, o caminhão fazia parte da narrativa da vovó, porque um de seus filhos teve um igualzinho. Vicente, então, gostou do que ouviu. Ai, será que era legal essa história com o caminhão? No dia seguinte, ele levou um aviãozinho. E lá foi a avó contar a mesma história, só que com um detalhe diferente que incluía o aviãozinho. E a história era de um de seus filhos, que foi piloto de avião. Um dia, Vicente encontrou uma caixa com papel, tesoura, cola, fios, linhas e resolveu fazer uma pipa. E a vovó, quando viu, contou a mesma história com a pipa, incluindo a pipa e uma velha história que ela se lembrava de uma menina linda do vilarejo onde ela morava. Era uma história que enchia o seu coração de alegria. Comentou que nesse dia havia um grupo de crianças na rua brincando e enfeitando o céu com pipas coloridas. Por isso ela se lembrou logo quando viu a pipa. Cada vez que o menino aparecia com um brinquedo, a mesma história se transformava e ficava ainda mais bonita. Foi assim com a bola, o carrinho, a peteca, o ioiô, a mola maluca, o peão, o bambolê e muitos outros brinquedos. Vicente já não era o mesmo. Com o tempo, o menino começou a perceber que a avó contava parte da história de seu pai, de seus tios e de seu avô. Quando ela perguntava como se chamava, Vicente falava o nome de um parente, homem ou mulher. Não importava. Os nomes também despertaram mudanças. Muitas mudanças na velha narrativa da senhora. Um dia, a avó disse: "Você me fez lembrar meus netos e filhos. E onde eles estão?" "Morreram." "Todos?" "Sim, não sobrou nenhum", falou a senhora com uma convicção tão assustadora que Vicente ficou assim, angustiado. "Morreram de quê?" Morreram de não mais gostar de mim." Vicente parou por um tempo e ficou pensando: "Se você quiser, eu posso ser seu neto." "Melhor não. Não quero que você morra. Mas, se quiser, pode me chamar de vó." Assim, Vicente morria toda noite ao despedir-se da avó para renascer no dia seguinte com outro nome e com novos brinquedos. Para sempre, sempre ouvia aquela mesma nova história. Se você quiser ouvir uma nova versão dessa mesma nova história, no final do livro tem um QR Code. E você pode se divertir muito. Obrigada, Mafone Oliveira, por essa linda história. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Instagram, curtam muito, compartilhem. Compartilhe esse vídeo, comente e celebre a escrita de uma irmã preta muito talentosa. Compre o livro e apoie uma escritora negra.
Beijo e até a próxima história.